Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o relatório gerencial do GGRC11, que era um fundo de base 100, sofreu um desdobramento para a base 10. Além disso, fez uma nova emissão de cotas, o que está fazendo com que este fundo de galpões logísticos e de galpões aí alugados para a indústria em si, ele continue ainda performando muito bem. Sua cotação fechou na sexta-feira em R$ 11,30, bem distante da sua cotação mínima, mas também está um pouco distante da sua cotação máxima, que é R$ 12,45, ou seja, tem um espaço de compra. E além disso, o dividendo um dos mais altos do setor, 10,11 para uma cota que está custando aí próximo dos R$ 10 e uma valorização de 4,92, o que coloca o GGRC11 dentro do cenário. Passando agora para o relatório gerencial, para trazer as principais informações do GGRC11, não é possível nós falarmos sobre tudo, mas as principais informações nós vamos estar compartilhando com vocês. Antes disso, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, possa seguir o nosso canal, comentar e curtir. Então, ele fez o IPO em abril de 2017, né? Muita gente ganhou dinheiro, principalmente nesse IPO, porque viu os imóveis e os imóveis eram muito bons, como até hoje são bons e diversificados. O mercado, ele agora está com muita cota, porque ele era de base 100, então ele sofreu um desdobramento, o que fez essas cotas pularem de 9 milhões para 90 milhões, ou seja, isso para aumentar a liquidez, né? Ele multiplicou em 10 vezes o número de cotas. O valor patrimonial foi para R$ 11,14 por causa do desdobramento. Ele tem um patrimônio de 1 bilhão. O valor de mercado por cota 11,60, ou seja, o mercado está pagando mais por cota, mais do que ele foi avaliado no primeiro momento. O valor de mercado do fundo já teve uma valorização de 47 milhões, patrimônio líquido 1 bilhão, e o valor de mercado, o mercado aí já está precificando a mais 47 milhões, né, que o mercado está precificando. O número de cotistas 114.401 aumentou muito o número de cotistas do GGRC11 no ano passado, não por causa dos principais influencers, mas principal por causa de um influencer em si, que é o Charles, né? Que ele é aquele do economista sincero, né? Ele tem o GGRC11, comprou ele na baixa e fez bastante conteúdo chamando os cotistas e investidores que acompanham o seu canal para investir, que era uma ótima oportunidade de compra. Ele tem um volume mensal de 28 milhões, o que dá aproximadamente uma liquidez de mais de 1 milhão por dia. Tem uma taxa de administração alta, 1,1. Os rendimentos mensais, quantidade de emissão 6, dividendo por cota 9 centavos. Muita gente reclamou que o dividendo caiu de 10 para 9, mas isso é plenamente normal. No cenário que nós estamos, é normal ter essa oscilação, não significa que ele vai virar despencando, né? Com relação ao vault dele dá 6,63 anos, ou seja, tem um bom tempo aí que os imóveis vão permanecer alugados, e uma área bruta locável de 375 mil metros quadrados, ou seja, é uma coisa gigantesca, um tamanho de área desse. O gestor chama a atenção para o dividendo, que foi de 9 centavos, o que dá um dividend yield na casa de 0,7, mas no ano na casa de 9,31. O fechamento de cota muito bom, R$ 11,60, e nós sabemos que ela vai subir, porque é R$ 12,45 o máximo, né? Aí o pico da cota, em movimentações mais de 26 milhões de negociações durante o mês. A base de cotista bateu os 114.401 cotistas, mostrando aí um crescimento aí de 6.430, porque muitos fundos de galpões logísticos estão ficando caros ou estão caindo.
principalmente o BTLG. Agora, o BTLG ele não está caindo porque as pessoas estão vendendo. Ele está caindo porque ele passou por uma emissão e essas cotas agora estão sendo convertidas em cotas mesmo de verdade, né? E não somente em subscrição, ou seja, essas cotas estão indo parar na carteira dos investidores. Então é normal cair. Então muita gente está vendo o PTLG caindo e acha que estão vendendo as cotas. Não, as cotas da emissão estão sendo convertidas. No cenário, o Banco Central já sinalizou que talvez a taxa de juro não caia, né? O que evidentemente já começou a desacelerar o Ibovespa, né? O Ibovespa teve uma queda de 0,71, porque muitos investidores já começaram a tirar dinheiro do Brasil e levar para fora, porque os Estados Unidos estão mantendo a taxa de juro. E, embora esse cenário também seja desafiador para os fundos imobiliários, porque fazem parte da renda variável, olha o que vem acontecendo com o IFIX. O IFIX ele subiu 1,43%. Então, o Ibovespa para baixo e o IFIX, ou seja, o índice dos fundos imobiliários, ainda continua muito bem, certo? Se nós descermos aqui, né, antes da sétima emissão, ele tinha um patrimônio líquido de 1 bilhão. E depois da sétima emissão, aí teve 1,22 bilhões, né? Ou seja, o negócio está melhorando os resultados, certo? Aqui ele só trazendo algumas fotos de alguns imóveis, mas isso aqui não é interessante. O que é interessante para nós é aqui, né? Com relação à distribuição, se nós olharmos a média por cota, 9 centavos, 9 centavos, ou seja, já vem repetindo há um bom tempo. Evidentemente, como a cotação está subindo, o dividend yield ele acaba caindo. O dividend yield está caindo, não é porque o valor da cota está caindo porque a cotação está subindo, né? Que você tinha um fundo de base 10 entregando mais de 11% de dividendo, né? Se nós compararmos ele, né, com a média dos fundos do segmento e compararmos até com o Tesouro IPCA, ele consegue aí bater tranquilamente, principalmente o IPCA aí de 5 anos. Se nós olharmos para as receitas subiram de março para fevereiro, claro, que sempre janeiro é um mês excepcional, né? Então a gente quase muitas vezes nem olha, mas o mês de março foi muito bom porque as receitas aumentaram e, mais importante, as despesas caíram, né? Que torna o fundo ainda mais saudável. Se nós olharmos ele desde o IPO, ele vai conseguir bater o IFIX, ele vai conseguir bater o CDI e ele vai conseguir bater o IPCA. Só que você que é investidor não pode olhar para esse gráfico, você tem que olhar para o momento em que você comprou e aí sim ver se você está conseguindo bater ou não, certo? Esse aqui é o gráfico para quem entrou no IPO em maio de 2017, certo? A rentabilidade 67,41 para quem entrou lá no IPO. O IPCA vem batendo 43,65, muita coisa, né? O CDI bruto 67, só que o GGRC11, o valor da cota junto com o rendimento, já vem batendo 84,46%, ou seja, você já estaria quase recuperando o dinheiro investido. Aqui são as rentabilidades diante das emissões, onde o acumulado em 2024 já bate 12,67 contra o IFIX, que é 2,24, o CDI líquido 2,21 e o IPCA 1,41%, ou seja, vem performando muito bem. Volume mensal e cotas de fechamento vai ficar aqui variando principalmente para cima, por causa que o dividendo está alto, né? O dividendo está bem alto, principalmente se a Selic cair. O volume de negociações fica girando aqui entre 26, 27, 25 e 24 milhões. Agora, no mês de março, subiu para 28. O número de negociações voltou para os patamares de dezembro, o que foi um excelente sinal. Se nós olharmos a distribuição
dos resultados por ativo, a gente vai perceber que a Herta é um dos principais responsáveis pelo dividendo, junto com as Americanas e a Ambev, né? São as principais responsáveis pela distribuição e pelos resultados ativos. Então você tem que sempre acompanhar como é que está a Herta, como é que está a Ambev, como é que está as Americanas do ponto de vista saudável. Não se preocupe com as ações. Ações são uma coisa e imóveis físicos são outra coisa totalmente diferente. Muita gente achou que os fundos imobiliários iam cair porque Americanas estavam em crise. A empresa em si está em crise, o imóvel não. O imóvel estava tudo lá tranquilo e continua sendo ocupado, certo? Do ponto de vista de imóveis, mais de 1 bilhão. Disponibilidade mais aluguéis a receber tem 64 milhões. Cotas de FIIs, 21,2 milhões, né, que são os ativos da carteira. E do outro lado ele tem os passivos, ou seja, aquilo que retira dinheiro da carteira. 92,8 milhões, né, a uma taxa de IPCA mais 8, e algumas obrigações na casa de 19 milhões, que acabam aí retirando dinheiro do caixa do fundo, certo? Com relação ao número de cotistas, sempre concentrado a maioria em São Paulo, e no resto do Brasil aí o maior número acaba muitas vezes sendo ali no Rio de Janeiro, 11,2, em Minas Gerais, 9,7, certo? O resto é em torno de 1%, ou seja, o investimento no Brasil, como no Nordeste, no Norte, ainda não se popularizou tanto. O número de cotistas teve um super aumento, né? De 107.971 para 114.401, um excelente resultado, né? Com relação ao tipo de receita, né? Ou seja, principalmente os cronogramas de reajuste, a maioria é em outubro e em dezembro, né? Com relação aos cronogramas aí dos reajustes dos fundos, né? A tipologia, só logístico 54,30%, industrial 24,64%, isso é muito bom porque ele é um fundo diversificado, e 21,06% híbrido. Maior parte do ramo de atividade é o comércio varejista, né, que tende a se beneficiar com a queda da inflação, que é o que a gente espera, e principalmente com a queda da Selic, todo mundo esperando. Depois vem química e petroquímica, metalúrgica e siderurgia. O índice de reajuste, evidentemente, para imóveis de tijolo, 94,41 é IPCA. Quanto mais inflação, maior o retorno. E os vencimentos do contrato, boa parte deles, do 43% em 2027, 28% em 2028, 8%, e 2030, 40%. Né? Com relação aos preços de locação, eles vão ficar sempre variando na casa de 23,77 a 24,90. Né? Isso é normal, não tem tanta variação. E aqui você tem a foto dos imóveis, onde você vai poder acompanhar cada um dos imóveis, e são excelentes imóveis, né? Há um total de 18 galpões logísticos, galpões para o setor industrial e galpões híbridos, né? Ou seja, até o momento o fundo vem apresentando um excelente resultado, certo? Se nós olharmos aqui para o status invest, para a gente ver como é que as cotas vêm se comportando. Nos últimos 6 meses, ele segue numa rota um pouco de queda. Se nós olharmos os últimos um ano, essa queda é muito discreta. E se nós olharmos os últimos 5 anos, como nós podemos observar, ele está dando uma grande oportunidade, porque na verdade ele está andando de lado, né? Então ele teve 2 bons momentos de compra. Teve um bom momento aqui no início de 2023, e eu acredito que esse momento é um bom momento de compra porque ele está andando de lado. Se ele está andando de lado, provavelmente ele não vai cair, porque fundo de tijolo ele tende a se beneficiar com o cenário que nós vamos entrar agora. E ele vai subir.
Se ele começar a subir e a Selic começar a cair, aí o valor da cotação vai disparar e você tem excelentes resultados, porque a cotação dele um dia já foi R$ 14,96. Ou seja, ele é um fundo que se valoriza bastante, né? Ou seja, ele tem um belo portfólio. Se nós olharmos o valor patrimonial por cota, a gente já comentou, ele se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, mas vale a pena comprar, porque ele está com um acréscimo somente de 1%. Em caixa, ele tem 47 milhões, o que ele poderia ali estar quitando alguma dívida. E um ponto interessante, o dividendo dele cresce em média anualmente 5,6%, embora a cotação venha caindo. Vamos ver se ele cresce, vamos ver se é verdade que esse dividendo ele cresce. Então, se nós agruparmos, nós vamos ver que sim, né? Nós vamos ver que o dividendo cresce, é verdade, ó. De 2001 para 2020 cresceu, 2022 para 2021 cresceu e de 2023 para 2022 cresceu. No ano de 2024, ele vem pagando menos, né? Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril, ele vem pagando menos. Mas tem aí as cotas, tem uma reserva aí de dinheiro que ele pode estar colocando aí no intuito de aumentar esse dividendo que é repassado, né? E, consequentemente, entregar mais do que o ano de 2023, porque é assim que ele performa, né? Se nós olharmos aqui, quando nós agrupamos, ele paga mais dividendo do que o ano anterior. Muitas vezes pouco, né? Mas ele paga mais. Então, nossa esperança é que, mesmo esse dividendo esteja mais baixo, ele vai pagar mais. Por isso que aumentou o número de cotistas, né? Porque os fundos de galpões logísticos estão entregando 8, estão entregando 9, e ele está entregando 10 e já chegou a entregar 11. Então, quero agradecer a todos vocês que permaneceram aqui no nosso canal até o final. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.